Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast do Impulser Academy. Nessa semana, nós estamos fazendo uma série de entrevistas aqui nesses podcasts com os nossos palestrantes que estarão ali na próxima semana, trazendo todo o seu conhecimento, sua expertise, sua experiência de vida para poder colocar a seu serviço aqui dentro desse nosso projeto. Se você ainda não está inscrito no nosso canal aqui no YouTube, Impulser Academy, se inscreva aí agora. Se você ainda não adquiriu também o seu ingresso VIP, tenha na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo, o link para você poder ter acesso à palestra dessa nossa convidada aqui e também de todos os outros palestrantes que estarão dentro do nosso evento, ok? E esse objetivo aqui que a gente tem com o nosso podcast é poder trazer, apresentar o palestrante, a palestrante, de uma forma mais tranquila, uma forma mais solta, de uma forma mais aberta, né? Semana que vem vai ser aquela palestra, todo mundo se entregando. Então, aqui, aproveitem porque vocês vão conhecer nossos palestrantes como você nunca viu antes. E nossa convidada desse podcast, ela está lá na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É uma gaúcha com sotaque do sul maravilhoso. Não a conheço pessoalmente também, somente aqui pela internet que a gente já conversou. Mas é uma pessoa muito interessante que se colocou à disposição para trazer também a sua contribuição para o nosso congresso. Ela é servidora pública, tem uma jornada interessante dentro da sua carreira profissional e ela vai poder trazer isso para a gente também. E a gente vai ficar bem aqui preso na atenção de como foram essas mudanças que aconteceram ali na vida dela. Isso vai ser muito legal. Então, e nós temos o mesmo sobrenome, né? Eu fui ver o seu sobrenome, minha convidada, e nós temos o mesmo sobrenome, olha só. Então, com vocês aqui, nossa queridíssima Deise Vanin Oliveira, seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, Fontane. Um prazer estar aqui, uma honra. E muito ansiosa por te conhecer pessoalmente também, porque no online já está funcionando otimamente. Legal, que bom, que bom. E Deise, você está aí então no Rio Grande do Sul, você é ligada aí também ao Instituto Henrique Amaral, a gente também está ligado aqui no Instituto, né, que também vem trazendo seus treinamentos aqui, e isso é muito, muito interessante. E até chegar esse momento seu de vida, que você também, daquilo que você vai entregar aqui no nosso congresso, você fez uma jornada também interessante, né? Você fez umas mudanças aí, e eu acredito que elas são muito importantes serem compartilhadas com as pessoas, porque muitas pessoas elas adoecem nas suas vidas porque elas não tomam a decisão e elas ficam fazendo algo que elas não querem, mas elas precisam, né? E você, na sua trajetória, você tomou algumas decisões e mudou essa trajetória de vida. E essa mudança, ao meu ver, foi muito benéfica a você. E quando a gente conversa e você fala da sua profissão, do que você fala com alegria, você fala com leveza. Então, a sua decisão parece que foi muito acertada. E como o nosso É, congresso eu, é de saúde mental, emocional, física, é de saúde, então essas decisões de carreiras, elas são muito linkadas com esse processo de bem-estar e saúde. Então, conta pra gente como foi um pouco dessa sua jornada. Pois então, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, com meu pai, que comprou uma padaria e botou a família toda a trabalhar. Entrou eu, a minha irmã, minha mãe a trabalhar. E, claro, fora do horário de estudo, ele sempre deu muita prioridade para a gente estudar, né? Tanto que eu e minha irmã somos formadas. Mas então a gente conciliava o tempo livre ajudando a família nesse comércio. Aí foi onde eu aprendi, acho que eu já gostava de conversar, sempre gostei de me comunicar, sempre fui extrovertida, é uma característica minha e da minha mãe. O meu pai e a minha irmã são mais quietos. E então eu sempre tive essa facilidade em lidar com pessoas. Aí fiz a faculdade, eu acho que a gente toma essa decisão, às vezes, de fazer faculdade muito cedo. Eu comecei na faculdade com 18 anos, já tinha feito magistério no ensino médio, né? Agora ensino médio, porque minha mãe é professora, eu venho de uma geração, de uma família com várias gerações de professoras, tenho primas, tias formadas, né? E acabei indo para essa área também. Não me encontrei no magistério, achei que para minha saúde mental não seria bom lidar com tantas crianças
ao mesmo tempo, não soube me posicionar com aquela maturidade que eu tinha de 18 anos. E aí encontrei na fonoaudiologia um curso que aliava coisas que eu gostava: psicologia, comunicação, saúde. Era um curso bem novo na época, isso já faz mais de 20 anos. E aí fui para a área da fono, me formei. Trabalhei alguns anos, passei no concurso público numa cidade aqui do interior, logo depois de formada. Foi um dos primeiros concursos que eu fiz. Fui trabalhar nessa cidade, Panambi, uma cidade bem pequena. Eu sou de Porto Alegre, nunca tinha saído daqui. Estranhei muito a mudança de vida. Uma cidade de 30 mil habitantes, né? Saí de uma cidade de mais de 1 milhão. E aí estranhei muito, precisei me readaptar. Fiquei lá 5 anos, quando eu decidi que eu não ia ser feliz naquela cidade, muito longe da minha família. Família, para mim, é uma coisa muito importante. Gosto muito de estar em família, valorizo muito, prezo. Então, eu estava lá muito perdida, sempre tendo que passar muitas horas viajando para estar com eles. Aí, fiquei lá por 5 anos e me exonerei. Tentei pedir um afastamento menos radical, não consegui. Me exonerei e voltei para Porto Alegre. Aí fiquei num limbo assim profissional, porque não queria botar consultório, queria essa estabilidade do serviço público. Só que naquele momento, em 2008, não estava tendo muitos concursos na minha área. A Fono assim estava passando por um momento ainda de dificuldade no serviço público, que ainda é uma área meio restrita. Ela é uma área que Uhum. funciona muito bem no particular, mas o público ainda tem uma restrição. E aí voltei a trabalhar com meu pai. Nesse momento, meu pai está com um bazar. E eu daí fico ajudando ele, né, nesse bazar, nos afastamentos dele para viajar, tirar férias e outras situações. Fico ali e estudando para concurso. Aí começo a estudar, fiz alguns para fono, estudei para fono, vi que não ia ter muito mercado. Comecei a abrir o leque. Eu digo, bom, vou fazer cursos que a minha formação, né, permita e vou tentando. E aí comecei concursos na área jurídica, que bastava decorar, né, a lei, saber a lei na sua íntegra. E aí fui fazendo concursos nessa área, até que passei nesse que eu estou atuando, que é de técnico judiciário aqui no Tribunal de Justiça. Já estou há mais de uma década. E, acabei me afastando da fonoaudiologia, já não exerci mais desde então. E agora estou me reaproximando da comunicação desde 2023, quando eu realizei um curso para palestrante, né, no Instituto Henrique Amaral. E desde lá venho, então, colocando essa minha área mais, retomando essa área da comunicação novamente na minha vida. Porque sempre, mesmo no judiciário, mesmo em todas as áreas que eu trabalhei no comércio, eu sempre gosto dessa relação com o outro, né? Eu dizia que o meu chefe no judiciário sempre se espantava muito que o dia que eu vinha mais feliz e mais que eu caprichava no visual, caprichava em todos os detalhes do dia, era o dia que eu ia atender as pessoas no balcão né? Então a gente tinha uma escala de dias para trabalhar no balcão. O meu dia de balcão era um dia muito agradável, assim. E hoje eu trabalho já de uma forma mais remota, mais apenas com processos eletrônicos, não tenho esse contato, né, diário com as pessoas, mas procuro sempre então buscar valorizar o benefício de estar mais remota, a praticidade de fazer o meu horário mais fácil, né? Organizar melhor o meu horário, a praticidade de trabalhar às vezes em casa, né? Então, valorizo isso em detrimento de estar afastada das pessoas, que para mim é algo que faz falta. Então, eu acredito que na hora da gente escolher uma profissão, escolher um caminho a seguir profissionalmente, a gente sempre tem que ali tentar aliar aquilo que a gente gosta com aquilo que também rentabiliza. E se a gente não está na área que a gente realmente tem formação, na área que a gente talvez tenha sonhado atuar,
mas que a gente procure gostar daquelas características que o nosso trabalho tem, valorizar as vantagens que aquele trabalho tem. Eu sempre procurei, dentro de todos os trabalhos que eu desempenhei, bem isso, fazer ele da melhor forma, valorizando os benefícios que ele me trazia no momento, Uhum, o que ele me proporcionava. Né, na minha uhum, vida. E eu acho que um dos grandes segredos para a gente não se sentir frustrado, não se sentir menor, eu não estou trabalhando na minha área de formação e achar que isso é algo ruim, algo que nos diminui, é ver que talvez se a gente estivesse na nossa área, a gente não estaria num emprego tão bom, num emprego que estivesse pagando tão bem. Muitas vezes, né, a área da gente naquele momento não está tão vantajosa uhum. como outras áreas. Então, que a Legal. gente procure sempre aliar isso, do que gosta, com o que também nos remunera, nos satisfaz financeiramente, porque estar bem financeiramente também é algo que nos gera saúde, Sim. né? E você ainda era jovem quando você tomou uma decisão muito difícil na sua vida, coisa que às vezes até uma pessoa amadurecida tem uma dificuldade de tomar, que é pedir exoneração de um cargo público. Existe isso no Brasil, né? Muita gente procura o concurso público pela estabilidade, né? Pela tranquilidade, não ter que depois, de repente, ser É muito demitido. atrativo. Isso, né? E alguns com alguns benefícios a mais, mas enfim, no fundo todo mundo procura aquela estabilidade, a segurança, né? De repente nunca vai ser demitido, né? Não sei por situações, mas enfim, muitas pessoas têm essa dificuldade e muitas pessoas estão doentes por não ter a coragem de tomar a decisão que você tomou. O que você poderia dizer para quem está assistindo você aqui agora? De como foi esse processo decisório para você, né? No que você se baseou? Qual foi o fundamento? Qual foi a clareza? Qual foi a dificuldade, né? No que você se sustentou? Falei, não, eu vou romper com isso porque eu vou buscar aquilo outro, mas aquilo outro ainda não era uma certeza, né? Porque você estava na certeza de um serviço público, mas você ainda não sabia para onde você iria ali. Então, como foi o processo decisório para poder ajudar essas pessoas que também hoje estão até com talvez alguma enfermidade emocional no corpo, físico ou mesmo mental, que você de repente pudesse ajudar essas pessoas em uma decisão delas? Eu acredito muito assim que a gente tem que ouvir muito a nossa intuição, o nosso coração, aquilo que muito o nosso interior, né? Aquilo que está pulsante em nós, se aquele desejo está muito pulsante, se, se aquilo, né, toca a gente, não, mas é esse meu grande desejo, mesmo com receio, com medo, eu até sempre procurei o serviço público, ter um salário, me incomodava muito a questão de um mês receber um valor, se eu fosse trabalhar por minha conta, né, ter um consultório, os meus rendimentos nunca seriam os mesmos, porque entra paciente, sai paciente, teria uma instabilidade muito grande. Então, o que me atraía no serviço público era isso, saber que todo mês o salário entrava igual, no mesmo valor. Eu não tinha uma organização, talvez financeira, econômica, naquela época, né, como eu tenho hoje, então, para mim, facilitava essa clareza. Mas quando eu decidi romper mesmo assim com essa clareza, foi pensando no meu emocional, que eu estava bem lá, mas eu era muito mais feliz quando eu vinha a Porto Alegre, quando eu estava perto da minha família, quando eu estava na cidade que eu conhecia, com aquela loucura de cidade grande, mas que para quem mora na cidade grande faz falta quando tu tem às vezes muito silêncio, pouca coisa para fazer, quando as pessoas se conhecem todas pelo nome, tem o seu benefício e o seu malefício, isso, né? Sim. E naquele momento, para mim, era muito mais interessante, me tocava muito mais voltar para perto dos meus pais, para perto da minha família e arriscar, porque eu sabia que perto deles eu teria essa. Por mais difícil que fosse, eu tinha conquistado a minha independência de morar sozinha pela primeira vez, estava experimentando isso, ser dona de casa,
ser responsável por contas, né? Tudo aquilo que traz ser responsável por uma casa. Eu estava experimentando isso, estava gostando, ter minha privacidade, a minha rotina. Então eu precisei voltar um passo atrás, vim para Porto Alegre, voltei a morar com os meus pais, tudo pensando em economizar, né, dinheiro. Então, ali foi um retrocesso, mas ao mesmo tempo foi visando isso, traçar um plano e uma rota de voltar para o serviço público, seja ele na minha área até ou não. E me deu muita clareza saber que eu estava bem amparada por eles, saber que eu estava na cidade que eu conhecia, que eu tinha mais contatos, né, que eu tinha mais perspectivas de trabalho também. Isso pesou para mim. E essa certeza de que eu estando bem mentalmente, estando bem comigo mesma, tudo ia se ajeitar, essa confiança de que quando a gente está atrás daquilo que nos faz feliz, daquilo que nos motiva, Uhum. as coisas acontecem, né? Os caminhos se abrem de uma forma ou de outra. E você tinha um porto seguro, né? Você tem um porto É, seguro da família que você valoriza também, e dá para poder perceber que você valoriza muito a questão da segurança, né? Naquilo que você fala, que você buscou, você tem isso muito forte, esse valor muito forte para você, seja no trabalho, seja na vida e seja na família também, né? Para mim isso ficou sim. muito claro. Então, para quem está, né, em uma situação como essa que não consegue tomar uma decisão, eu acho que a Daisy traz alguns elementos para a reflexão de todos nós nesse sentido, né? E a gente precisa estar amparado, né? De alguma forma. Se você não estiver amparado, a decisão fica mais difícil. Mas quando você tem esse amparo, né, de segurança, né, de perspectiva de que, olha, ainda não sei o que que é, mas vai dar certo e eu tenho um amparo aqui. Então, isso é muito forte. Então, Nem que e, seja um amparo emocional, né? E não precisa, sim, talvez, ser família, porque tem muitas pessoas que às vezes estão longe da sua família, sim, mas sim, faz uma rede de amigos forte, sim, sim, faz, né, tem uma outra rede, sim, que a sim, gente se sim. cerque de pessoas que a gente sabe que estão realmente torcendo para o nosso sucesso, que Uhum, vão nos apoiar naquilo que a gente tomar de decisão, sem julgamento, sem né, sem restrições, ó, estou aqui para o que tu precisar, com né? Conta certeza. comigo, porque às vezes é só isso que a gente precisa, de alguém que diga, eu acredito em ti, eu confio que tu vai conseguir, né? E não precisa necessariamente ser família, mas uma pessoa que tu considere Aham. família. Legal. E nesse lugar aqui que a Deise Vani está hoje, né? Tranquila ali no seu serviço público, ou seja, naquilo que ela buscou, que ela conquistou, tá ok, beleza. E agora essa moça deu um salto, né? Ou seja, para poder palestrar. E quem palestra comunica, quem palestra leva a mensagem, quem palestra tem alguma intenção ali. Qual que é a intenção da Daisy Vanin? O que que ela está querendo levar para o mundo, para as pessoas, e que também a trouxe em nosso congresso para poder palestrar? Ai, tanta coisa que eu quero comunicar, mas, Vamos para duas mas eu importantes, acho, porque o tempo está correndo. Vamos para e duas que eu a gente acho vai assim entrar na sua que palestra. e que tem muito a ver com o nosso congresso, né? É muito isso de trazer mais leveza para a vida, de trazer um olhar de mais gratidão ao que a gente já tem, ao que a gente tem, e almejar, né, progredir, almejar uma vida mais plena, mais completa sempre, mas principalmente ver a vida com olhos mais leves, mais gratos, mais amorosos consigo e com as outras pessoas. Eu acho que às vezes a gente se cobra muito, o mundo nos cobra muito, a sociedade, a mídia. Aí nós vamos entrar, né, num monte de cobranças externas e que no fundo a gente precisa aprender a filtrar, a dosar Uhum. o que que realmente importa para nós, o que que realmente nos faz feliz, o que que nos completa, o que que faz sentido para a gente e Legal. não ficar seguindo e vivendo uma vida que os outros querem que a gente viva.
Eu sempre busquei muito ser muito autêntica assim na minha vida. Eu acho que tem a ver também com o meu lado aquariano, que sempre gostei daquela coisa de ser do contra, se tá todo mundo fazendo, então eu não quero fazer, né? E no fim eu acho que isso acabou sendo benéfico para mim e porque me tirou algumas cobranças de, mas todo mundo faz isso, mas todo mundo precisa fazer aquele roteiro de vida, de casar, ter filhos, né? Se formar, casar, ter filhos. Então, eu acho que a gente precisa realmente, o que eu mais quero comunicar é isso, que a gente viva de acordo com as nossas verdades, com aquilo que faz bem para nós, que a gente coloque o Uhum. nosso bem-estar, a nossa felicidade em primeiro lugar, porque ninguém vai pensar na nossa felicidade mais do que a gente. Legal. E a gente tem uma tendência muito. Acho que as mulheres também têm muita tendência a ser muito cuidadoras, muito, né, muito maternais, e às vezes acabam esquecendo de si, esquecendo de olhar para si mesmo, né? Entendi. E qual é o tema que a Daisy vai trazer para o nosso congresso Impulser Conference? Qual é a mensagem que você vai estar apresentando que possa ser ali, né? Que as pessoas na sua vida, mas também no seu trabalho, né? Nós temos um foco também aqui na questão do trabalho, né? Sobretudo com as leis que estão chegando aí, que estão vindo para até ajudar mesmo, né? As pessoas a terem um pouco mais, as empresas ajudarem as pessoas a terem um pouco mais de equilíbrio emocional, mental. É, como é que tua palestra vai poder estar trazendo aí uma mensagem para essas pessoas? Eu acho que a gente nunca falou tanto, né, em saúde mental, nunca se preocupou tanto com isso, com essa saúde integral, né? Antes se falava muito só da saúde física, se o corpo estava bem, check-ups e consultas buscando o funcionamento só do corpo, e agora a gente tem também essa preocupação mental. E na minha palestra, eu vou tentar aliar essas duas coisas que eu falei: trabalho, falar sobre a parte profissional do ser humano e esse trabalho numa busca de missão, numa busca de propósito, para trazer essa leveza, esse bem-estar, que a pessoa consiga, dentro do seu trabalho, independente de qual ele seja, dentro da sua área ou não, aquele trabalho que eu trampolim para chegar onde eu realmente quero, né? Independente de onde a pessoa está, que ela se sinta bem, que ela se sinta útil, que ela sinta que o trabalho dela faz diferença para o mundo, faz diferença para a vida de outras pessoas, né? Porque isso preenche muito a gente. Eu acredito muito que o nosso servir, que o nosso amor colocado nas nossas atitudes, na nossa profissão mesmo, faz a diferença para o meu bem-estar e para o bem-estar do coletivo. Então, a minha ideia na minha palestra é aliar bem isso, que o trabalho seja o que o trabalho tem que ser, a nossa forma de também ganharmos, né, o nosso rendimento, mas também seja a nossa satisfação pessoal. Legal. E você tem uma experiência larga no serviço público, né? E como é que você hoje enxerga, como é que você vê o papel individual de cada um para que a gente encontre as soluções para os nossos problemas? Porque às vezes a gente vê um pouco no Brasil, a gente vê uma consciência ainda de assistencialismo, né? A gente sempre espera ali que vai ser, de repente, o governo, vai ser o Estado, alguém vai vir cuidar de mim, né? E eu acho que no serviço público também você deve encontrar algumas situações como essas, né? A Daisy, né, que vem com essa proposta, né, de ajudar as pessoas a olhar o trabalho, ajudar as suas vidas, que caminhos as pessoas podem tomar para que elas possam ter autonomia, e aí linkando, né, com aquilo que você falou, você tomou lá atrás, a decisão. E que caminhos elas podem tomar para que elas possam ter essa autonomia, elas possam ter esse processo decisório de olhar para elas, né? E você, como mulher, com certeza você ainda tem mais refinamento disso, desse cuidado, do que
do que nós homens, né? Vocês mulheres têm esse refino, né? É um refinamento, né? Nada desigual, mas eu acho que é muito mais refinado esse olhar de vocês. Como é que você vê isso? Como é que você, não sei se você vai abordar isso também na tua palestra. Sim, eu vou abordar e também bem considerando o que falou para mim, né? Eu comecei esse trabalho de autoconhecimento através do Instituto, foi o primeiro curso que eu fui buscando, nem sabia que estava buscando autoconhecimento, achei que estava indo fazer mais um curso, né, para a vida, assim. Mas eu estava numa fase da minha vida, foi em 2018, em que era para estar feliz, estava com a vida toda direitinha, como a gente diz, né? Eu estava solteira por opção, tinha terminado um relacionamento porque não estava bem naquele relacionamento e então estava buscando um outro, né? Eu gosto de relacionamentos, acredito nos relacionamentos a dois. Então, estava, né, solteira, mas querendo encontrar uma outra pessoa para dividir a vida, com trabalho bom, estava tudo bem, mas eu dentro de mim sentia aquele vazio, aquela coisa faltando e não sabia bem o que que era. E aí então fui pro curso do instituto, fiz, né, olhei, daí eu olhei para ver para dentro, para ver o que que era, e a partir dali foi um caminho sem volta. E eu acredito que a lição que eu aprendi ali, como tu falou, dessa autorresponsabilidade, de que a minha vida é responsabilidade minha, o meu bem-estar, tudo que é referente a mim é responsabilidade minha. Eu até posso ter ajuda de políticas públicas, de políticas privadas, né, numa questão mais daí geral, de população, de setor, né? Mas eu preciso primeiro fazer por mim, a minha parte ninguém vai fazer. E, e essa responsabilidade nos dá poder de decidir, de, de tomar rumos, né? De nos apropriar das nossas decisões e da nossa vida. Então, ela ao mesmo tempo que ela parece que pesa e que nos assusta, mas ela também nos liberta. Então, eu acredito que a gente precisa buscar cursos que façam a gente ter esse olhar para dentro, façam a gente ver as questões que a gente precisa trabalhar dentro de nós, o que pode estar nos limitando, nos impedindo, ver as nossas potencialidades, né? Ver quais são as qualidades que a gente tem para desenvolver e colocar para o mundo, fazer o mundo usufruir dessas nossas potencialidades, né? Então é um caminho que não tem mais fim, não tem como parar. Enquanto a gente estiver vivo, estiver produzindo, né? A gente precisa estar sempre buscando se aprimorar, se conhecer mais, saber o que nos faz bem, o que que não nos faz bem, né? Porque bem isso, o setor público não é para todo mundo. Essa carreira, essa estabilidade, esse gesso, talvez, das carreiras, né? Muita gente não atrai, mas atrai muitas outras pessoas. Então a gente precisa saber, eu preciso saber se esse caminho é para mim ou não, qual é o caminho que é para mim. Eu dizia até que por muito tempo eu sabia o que eu não queria. Eu não tinha às vezes, tanta clareza do que eu queria, mas eu disse, então eu vou começar pelo que eu não quero. E aí isso também já te dá uma clareza. Se hoje tu não consegue dizer tão bem o que tu quer, então vai por eliminação. O que tu não quer, o que não te faz feliz, o que tu tem certeza que não é bom para ti. E aí tu já vai conseguindo, a partir desse o que não é bom, tu já vai conseguindo tomar alguns direcionamentos na tua vida. É fantástico, porque decisão é cura. Quando a gente toma decisão, a gente sai do caminho do meio, a gente sai de cima do muro. E a indecisão, ela vai causando um estrago ao longo do tempo na nossa vida, né? E em várias áreas da vida, né? Seja profissional, relacionamento, enfim, todos esses processos. Então, eu vejo o processo decisório, por isso que eu bati ali duas vezes, né, com você, bati no bom sentido, né? Sim, Trouxe sim. aqui essa questão do processo decisório, porque quando a gente
a gente toma decisão, é como se a gente estivesse se libertando, né? E é isso que você falou agora. Quando ainda você não sabe, muitas pessoas ficam no negativo, eu não quero isso, não quero isso. Tá bom, mas o que que você quer? Isso vem do processo de coach, né? Mas o que você quer? E quando você descobre o que você quer e você toma a decisão e começa a agir, isso é libertador. E essa É porque tu libertação precisa depois. tu precisa tomar o primeiro passo, é o primeiro Claro, passo. Mas, claro. e às vezes tu gosta de tantas coisas, tu quer tanto seguir tantos caminhos que dificulta. Mas se tu elimina pelo menos alguma coisa, ó, serviço público eu sei que eu não quero, não vou ser feliz numa carreira engessada, cumprindo horário, né, não, sem ter possibilidade de alçar voos diferentes. Então tá, concurso não é para ti, vai empreender, vai buscar uma outra coisa, né? O que precisa é que a gente resolva agir e não precisa saber todo o caminho. A gente precisa só saber o primeiro passo. O próprio primeiro passo depois vai dando os outros passos, né? Sim, sim. Pessoal, eu estou conversando aqui com Deise Vanin, né? Essa palestrante fantástica, e aqui é só uma palhinha da palestra que ela vai dar na próxima semana em nosso congresso Impulser Conference, e é muito interessante. Se você não está inscrito aqui no nosso canal do YouTube, faz a sua inscriçãozinha aí, dá o seu joia, manda um comentário aqui para Deise, para nossa equipe. Se você ainda não adquiriu o seu ingresso, tem o link aqui embaixo na descrição. Clica lá para você poder ter acesso à palestra da Daisy e de mais 36 palestrantes. E durante todo o ano que a gente vai estar trabalhando e trazendo conteúdo de qualidade, de profissionais muito qualificados, para que você possa cada vez mais melhorar a sua saúde física. Melhorar não, mas você buscar elementos, fundamentos para que você possa alcançar uma qualidade de vida emocional, física, financeira e também mental. Então é muito interessante você estar junto com a nossa comunidade nessa jornada. Daisy, uma curiosidade, né? Você, nessa jornada toda sua, geralmente a gente elege ali alguns mentores, algumas referências para a gente, né? E eu vejo que você, desculpa aqui falar desse termo, mas enfim, mas eu vejo você uma mulher, sabe assim, uma pessoa resolvida, vamos assim dizer, uma pessoa resolvida, com clareza daquilo que fala. É nesse sentido que eu estou falando, né? Ou seja, fala com leveza. Quando a gente vê uma pessoa que está muito truncada, não tá, tem coisa que não está resolvida ainda, né? Mas a tua fala é essa fala que flui e é tranquilo. E de onde vem essa fluidez, de onde vem essa clareza, de onde vem essa segurança, essa certeza que você expressa aqui também? Eu tenho certeza que esses elementos estarão lá também na sua palestra. Estarão. Eu sinceramente não sei. Segundo a minha mãe, eu daria uma boa advogada. Que eu sei, eu tenho argumento para tudo. Ela sempre diz que eu sempre rebatia, eu sempre tinha sempre e tenho ainda, eu acho, um argumento para dizer em minha defesa. Não foi bem assim, mãe, né? Aquela com mãe a gente sempre tenta argumentar antes da chinelo vir, né? Sim, Agora nem pode, nem vem mais, graças a não. Deus. Mas eu acho que veio dessa minha busca por me conhecer, me reconhecer, me aceitar. Eu acho que a gente precisa muito se aceitar como é e, e valorizar quem a gente é também, porque nós somos seres únicos, seres maravilhosos, cada um dentro das suas características, né? E eu acho que essa segurança vem disso, dessa minha convicção de que eu sou alguém importante, de que eu sou alguém especial, assim como todo mundo é, né? Mas de valorizar a minha individualidade, me reconhecer como esse ser único, com seus defeitos e suas qualidades, né? E vendo outras mulheres, eu gosto muito eu sempre procuro terapeutas, mulheres, palestrantes, né, na busca do autoconhecimento, fiz cursos também com mulheres, porque eu acredito também que a gente tem, bem como tu disse, são características
de que cada sexo tem, né? Uhum, E tal, o valorizar essa parte feminina, valorizar esse feminino em cada uma de nós, faz também, nos potencializa, uhum, nos fortalece. Por muito tempo, e eu acho que está acontecendo ainda um mundo, uma busca das mulheres por seu lugar no mundo, por, por provar o seu valor, por provar que merecemos essa igualdade de condições, de oportunidades. A mulher acabou saindo um pouco do seu papel, do seu lugar, né? E isso acaba gerando na mulher, no fim, a gente acaba ficando insegura, se sentindo deslocada. A gente está fazendo um personagem muitas vezes, está fazendo coisas que a gente não gostaria de estar. Tá agindo de formas que a gente não gostaria de estar agindo. E quando a gente aceita a nossa condição de mulher e valoriza essas nossas características que nos diferem dos homens e que são complementares às características, né, masculinas, a gente também, né, se potencializa nesse uhum. momento. Fantástico, fantástico. E para a gente poder finalizar, porque está chegando o final do nosso podcast, já passou rápido aqui, pessoal, tá vendo? A gente, quando a gente vai começar, e aí eu vou comentar aqui com vocês, eles acham, ai, full time, né? É muito tempo, tudo mais, tal. Será que vai dar certo e tudo? Fica tranquilo, vai passar super rápido. O primeiro que eu Sim. vim fazer aqui também, parecia que ia demorar até, foi super rápido, e enfim, a gente já passou, eu já estou aqui, eu acho que já no meu 12º podcast, com esses palestrantes fantásticos aqui. E para finalizar, Daisy, uma pergunta que é comum a todos os palestrantes, que eu estou finalizando o bate-papo com todos com essa mesma pergunta, né? O que motiva a Daisy, né, Vanin fazer o que ela faz todos os dias? O que te Que motiva? me motiva a querer que as pessoas levem uma vida mais plena, mais leve, mais feliz, que elas encontrem o seu propósito de estar vivendo, que a gente não aceite apenas sobreviver, apenas acordar para ir trabalhar, para pagar boleto, para que a gente viva só atrás desse material, desse dia igual ao outro, que a gente veja que a vida é mais do que isso, é mais do que apenas fazer essas coisas tão mundanas e tão mecânicas, que a gente consiga encontrar a beleza da vida em cada detalhe, em cada lugar que a gente estiver, e saiba que a nossa vida tem que fazer a diferença para outras pessoas, tem que fazer diferença na vida dos que estão mais próximos de nós. Muito bem, eu conversei aqui com Deise Vanin, diretamente de Porto Alegre, e a gente está muito feliz, Deise, com a sua participação em nosso congresso aqui. Tenho certeza que a tua palestra vai ser fantástica, só que, pelo que a gente já viu nessa demonstração, você tem um conteúdo de vida, de experiência, de conhecimento muito bons, e acho que as pessoas vão se deliciar ali com a sua palestra, né? E você, então, você pode adquirir seu ingresso VIP para poder participar do nosso congresso, clicando aqui embaixo no link da descrição, dá o joia, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. E para finalizar, Daisy, fala qual é o seu Perde, né? Instagram. Hã? Não pode Oi. perder, né? Essa oportunidade maravilhosa de É, tanto conteúdo tão rico e tão diverso, né? com certeza, com certeza. Fala seu Instagram aqui para o pessoal, compartilha sua rede social e sua mensagem final e convite para que as pessoas possam assistir a sua palestra e participar, adquirir o ingresso VIP e participar lá do nosso congresso Impulser Conference. Então, meu Instagram é Deise Vanin, bem como se escreve. Vai ser um prazer recebê-los e compartilhar com vocês no mundo virtual também. E que espero vocês nessa semana de palestras. Vou procurar entregar o meu melhor e fazer com que a gente repense a, a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com a vida, né? Que a gente consiga ter esse olhar mais amplo e mais pleno de ver a nossa vida
como um todo. Foi um prazer, adorei ter esse grupo tão grande, né, de palestrantes. Eu acho que isso tem um potencial muito grande quando as pessoas se unem por um propósito. Eu acredito muito nisso. Então, estou muito feliz, estou com o coração transbordando de gratidão e entusiasmo para dar essa palestra e espero contribuir muito, ou um pouquinho que seja, na vida de cada um que for assisti-la. Muito bem, você é muito bem-vinda, minha querida, muito bem-vinda. E chegamos então ao final desse nosso podcast aqui com Deise e Vanin. Então, para vocês, um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Esperamos no próximo podcast e também na semana do nosso Impulser Conference. Então, gratidão a todos vocês, ficaram até Obrigada por esse aqui. bate-papo maravilhoso, querido. E legal. Até. E gratidão a você também pelo seu tempo, por sua confiança em acreditar também nesse projeto que está apenas dando os primeiros passos aí numa jornada muito longa. Muito obrigado. Mas é de primeiro passo em primeiro passo que a gente chega lá. Com certeza, com certeza. Beijo a todos. Tchau, tchau. Fiquem bem e até a Tchau, próxima. tchau. O Até. que faz uma marca ir além do comum? Para nós, é quando ela nasce com propósito. A Impulser Academy existe porque as exigências do mundo moderno, tudo em tempo real, reflete diretamente no ambiente de trabalho. E tudo se tornou imediatista, mudando o comportamento humano. E as empresas precisam mudar junto, com mais empatia, com mais consciência e mais saúde emocional nas relações. Nós somos um ecossistema de soluções para ajudar empresas e pessoas a encontrarem esse equilíbrio. Não é só sobre entregar metas, é sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam seguras, vistas e capazes de dar o seu melhor. Acreditamos que a saúde mental, inteligência emocional e bem-estar financeiro são peças fundamentais de qualquer estratégia de crescimento. É por isso que atuamos em 3 frentes: formação, diagnóstico e acompanhamento. Tudo com personalização, dados, especialistas e muito cuidado com o ser humano. A Impulser é sobre isso: transformar empresas de dentro para fora. Com resultados, sim, mas com propósito acima de tudo. Porque no fim, marcas que cuidam de pessoas crescem com mais força e com mais alma.